Olá pessoal, o assunto da aula de hoje é intervalos reais. Por definição, intervalos reais são subconjuntos que contêm números reais, racionais e irracionais, entre dois extremos, podendo ou não conter os próprios extremos. Quando a gente fala dessa definição, às vezes a gente não entende bem, mas preste atenção. Para que a gente entenda melhor esse assunto, eu vou citar alguns tipos de intervalo e você, ao visualizar as formas com que eles podem ser representados, você vai concluir que não é tão difícil assim, ok? Vamos para o primeiro tipo, intervalo aberto. Imagine que eu tenho aqui dois extremos. Ele está aberto, ou seja, os colchetes estão voltados para fora, como se fosse uma janela. Janela aberta, janela fechada. Se a janela está para dentro, ela está fechada. Se a janela está para fora, ela está aberta. É só uma maneira de vocês associarem. Eu tenho aqui os extremos A e B. Essa é uma forma que eu posso representar sob a forma de colchetes. Aqui sob a forma de conjunto entre chaves. E aqui uma forma geométrica na reta real. Olha aqui o intervalo A aberto em A e aberto em B. Ou seja, são todos os números que estão entre A e B, de forma que A e B não participam desse conjunto. Ou seja, eles são os extremos, mas eles não fazem parte do conjunto. Como assim? Vamos lá? A e B são os meus extremos, A e B. Como eles não participam, eu faço o seguinte: eles não entram nesse conjunto. Então, eu deixo aqui aberto, ok? E aqui também é aberto, porque eles são apenas extremos, mas eles não participam. E quem participa? Todo número maior que A e menor que B, ou seja, a barreira está entre A e B, são os limites. Ele está em A e B até ele, de A maior que A e menor que B, ok até aí? Então isso aqui quer dizer que o intervalo é aberto. E isso aqui, se vocês estão vendo também, ele também é aberto, ele não tem o preenchimento. Um exemplo é fácil. Vamos aí agora ao exemplo do intervalo aberto. Olhem só, eu tenho aqui aberto em -3 e aberto em 8, ou seja, são todos os números compreendidos entre -3 e 8, porém, nem o -3 nem o 8 entram nessa história, não fazem parte desse conjunto, não fazem parte desse intervalo. Como é que eu vou ler isso? X pertence a R, tal que X é maior que -3 e menor que 8, ou seja, eu quero todos os números maiores que -3 e menores que 8. Então, -3 e 8 não participam desse subconjunto? Não participam. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o -3 e vou marcar aqui o 8. Aqui ele não participa nem no 8, ok? Então, a minha bolinha vai ser aberta aqui e aberta aqui. E quem participa? Todos os números que estão entre -3 e 8. Aberto em -3, aberto em 8. Ok? Fácil, não? Agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre intervalo fechado. Ou seja, os meus extremos são fechados, A e B. Como é que eu leio? Fechado em A, fechado em B. Aqui, X pertence a R, tal que X é maior ou igual a A e menor ou igual a B.
Ou seja, nesse caso sendo fechado, olha aqui a janelinha, fechado. Você vê que a janela aberto e fechado, é para dentro, o colchete é voltado para dentro. Quando isso acontece, eu aqui passei a ter uma igualdade, ou seja, tanto o extremo A quanto o extremo B, eles fazem parte desse intervalo. Como assim? No aberto, eu tinha isso aqui. Eram somente os números entre A e B, porque era aberto. A e B não faziam parte. Agora não. A e B fazem parte desse intervalo. Ou seja, A e B pertencem a esse intervalo. Logo, a gente tem a bolinha fechada. Então, toda vez que você vê a bolinha aberta e fechada, aqui, nesse caso, sendo aberta, ele não faz parte. Sendo fechada, ele faz parte. Ok? Fácil, não? Olhem um exemplo. Eu tenho aqui um intervalo fechado em 0, fechado em 5. Ou seja, tanto 5 quanto 0 fazem parte desse intervalo. E como é que eu escrevo sobre a forma, entre chaves? Escrevo assim: X pertence a R, ou seja, é qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, tal que X tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, X tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. A pergunta é: 0 participa? Sim. 5 participa? Sim. Então, na reta, quando eu trabalho a reta real, essa minha representação geométrica, quando eu vou ter os extremos 0 e 5, ok, mas eles agora fazem parte do intervalo. Então, eu sei que bolinha fechada e todos os números entre eles, inclusive eles. Viu como é fácil? Agora nós vamos ver o intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Nada difícil. À direita ele é fechado, à esquerda ele é aberto. Ou seja, como ele é aberto aqui à direita, o A não participa. Ele é fechado aqui, o B participa do intervalo. Como é que eu leio isso quando ele está sob a forma entre chaves? X pertence a R, ok? São todos os números pertencentes ao conjunto dos números reais. A partir daí eu digo tal que X é maior que A. Se o A é aberto, o A não participa. Então ele não leva a igualdade aqui. E X é menor ou igual a B. Se ele é menor ou igual, por que é menor ou igual? Leva a igualdade. Porque aqui o meu colchete, o meu intervalo é fechado em B. Então quando eu vou demonstrar geometricamente, eu coloco os dois extremos A e B. A e B. Indico todos os números entre esses extremos e verifico onde é que ele é fechado. Ele é aberto em A, não preencho. Ele é fechado em B, preencho aqui. Então ele fica dessa maneira. Vamos ver o exemplo? Agora nós vamos para o exemplo que nós acabamos de explicar. Olha só. O intervalo é aberto em -4 e fechado em 3. Logo, quando ele está entre chaves, eu digo que X pertence a R, tal que X é maior que -4, não tem igualdade, porque o -4 não participa,
e menor ou igual a 3. Então 3 participa, tem igualdade. Vou para a reta real, indico os meus dois extremos, marco os números que estão entre os meus extremos e agora eu vou indicar onde é aberto e onde é fechado. Aberto em -4, não preencho. Fechado em 3, preencho. E assim ele fica. Ok? Vamos lá? A gente vai falar agora sobre um tipo de intervalo em particular, que é o aberto à direita e fechado à esquerda. Ou seja, à esquerda ele é fechado. Se ele é fechado, o A participa. Se ele é aberto à direita, o B é apenas o extremo, ele não participa desse intervalo. Então, quando eu venho para a descrição dele entre as chaves, eu digo que x, qualquer número que pertence a R, tá o quê? O x vai ser maior ou igual a A. Por que maior ou igual? Porque o A é fechado, logo o A participa. E o x é menor que B, ou seja, o B ele apenas é um extremo, mas ele não participa desse intervalo. Quando eu venho na representação gráfica, geométrica, desculpe, eu venho aqui na reta e coloco os meus dois extremos, A e B. Ok, cheguei aqui, coloquei A e B. Agora, onde é que ele é fechado? Ele é fechado à esquerda, ou seja, ele é fechado em A. E à direita, ele é aberto em B. Logo, tudo isso aqui participa, exceto o B, ele é apenas um extremo. O A, ele é um extremo, mas faz parte, ok? Quando eu venho para o meu exemplo, eu venho aqui, ó, exemplo, fechado em 1, aberto em 12. A mesma coisa, como eu faço, x pertence a R, tá o quê? X é maior ou igual a 1 e menor que 12. Ou seja, o 1 participa e o 12 não. E todos os números entre eles dois, ok? Venho para a reta, rápido venho, faço a reta. Aqui está a reta, ok? Pego os dois extremos, 1 e 12. 12 participa? Não. 1 participa? Participa. Aqui está o 1 e o 12 não participa. Fechado em 1, aberto em 12 e todos os outros elementos que existem entre esses dois extremos. Ok? Nós vamos falar agora dos intervalos infinitos. São casos particulares, mas que merecem uma certa atenção. Por quê? Toda vez que o intervalo for infinito, saiba que no infinito o intervalo é aberto, porque você não especifica onde ele vai estar. Então, não esqueça, intervalo sempre aberto no infinito. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é aberto no menos infinito, por quê? Porque a nossa reta, ela vem do menos infinito para o mais infinito. Então, à esquerda, menos infinito. À direita, mais infinito. Então, eu tenho esse intervalo. Aberto em menos infinito e aberto em A. O meu extremo determinado ali é o A. O outro é o menos infinito. Então, eu posso dizer que, representar que x pertence a R. De tal forma que x, ele vem de menos infinito. Se ele vem de menos infinito e é aberto em A, ele está indo para lá. Ou seja, x é menor que A. Ok até aí? Ou seja, ele tem um extremo em A que eu determinei. Mas e o extremo à esquerda? É o menos infinito. Então, ele está indo, olha aqui, ó, uma dica, hein? Olha aqui a setinha apontando para onde? Para a esquerda, ou seja, ele está tendendo, né? Está mostrando lá para o menos infinito. Quando eu vou representar geometricamente, bem mais fácil. A minha reta R, aqui está. Eu tenho um extremo que eu já disse que ele é aberto.
ele é aberto em A. E ele vem para onde? Para menos infinito. Olha lá. Mas quais são os números que eu posso dizer? São esses números aqui. Aberto em A e vai para... ele vai para menos infinito. Olha um exemplo. O exemplo eu tenho aqui. Aberto em menos infinito e aberto em 1. Ou seja, ele tem do 1 aberto que não participa e vai para o menos infinito. Como é que eu faço isso? Representa assim, x pertence a R, porque é um subconjunto dos reais. Só que ele vai de 1 para menos infinito, ou seja, x vai ser menor que 1. Por que é x menor que A, x menor que 1? Porque o intervalo nesses limites aqui, ele é aberto. Ok? Olhem só, e infinito é aberto, ou seja, quando eu vou representar geometricamente, eu sei que ele está indo do 1 para o menos infinito. Atenção. Menos infinito. Então o 1 ali, ele é aberto. Chego aqui, aberto em 1 e jogo ele para o menos infinito. Ok? Agora vamos verificar se esse intervalo, ele tendesse para menos infinito, mas ele partisse do A e o A participasse. Então o A seria fechado. Então aqui, ó, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a A. Por que menor ou igual? Porque o A, no A, é fechado. Logo, o A participa desse intervalo. Se eu tivesse aqui aberto em menos infinito e fechado em 5, então aqui eu teria x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 5. Ok? Na reta, o mesmo detalhe. Faço a minha reta. Aqui minha reta. Real. Vou ver qual é o limite que eu posso determinar aqui. É o 5. 5. É aberto ou é fechado? Fechado. Então, do 5 ele vai para menos infinito. Ok? Uma coisa muito legal é a gente lembrar que quando ele é aberto, por exemplo, menos infinito, 5 fechado, aberto em menos infinito. Eu posso colocar aqui, ó, parênteses. E aqui, como é fechado, permanece o colchete. Aberto, eu posso usar o parênteses. Fechado, sempre colchete. Ok? Aberto, eu posso usar o colchete para fora. Agora, se ele é fechado, sempre colchete. Ok, pessoal? Vamos analisar esse tipo de intervalo infinito. Ele parte de A e vai para mais infinito. Só que o A aqui é aberto. Ou seja, o A é só um limite, mas não participa. X pertence a R, tal que ele vai para mais infinito. Olha aqui, x é maior que A. Todo número maior que A, mas o A não participa. Por quê? Porque o A aqui é aberto. Ok? Como eu vou representar geometricamente? Pego a minha reta. E demonstro. Ele parte de A e vai para mais infinito. Aberto em A porque o A só é mesmo um extremo. E ele vai para mais infinito. Ok? Olha o exemplo. Exemplo, eu tenho
aberto em menos 2 e aberto em mais infinito. Quer dizer que x pertence a R, tal que x é maior que menos 2. São todos os números maiores que menos 2, sem que o menos 2 participe. Então, na minha reta de novo, eu vou ter a representação desse limite menos 2 e todos os números que participam desse intervalo. Menos 2 não participa, mas todos os outros participam. Ok? Fácil, não? Esse intervalo infinito é semelhante ao anterior. Como ele é semelhante? Aqui no A, nessa extremidade, ele vai participar, logo o A é fechado. Então, quando eu venho partindo do A, todos os números maiores que A, até o mais infinito, aberto aqui em mais infinito. Ou seja, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a A. O A participa? Claro que participa. Ele é fechado. Então, eu vou representar geometricamente. Venho. Quem é o meu limite? A. O A participa? Sim. E vai para onde? Mais infinito. Ok. Quem são esses números? Fechado em A e vai para mais infinito. Exemplo? Fácil. Olha o exemplo. Fechado em menos 3 e aberto em mais infinito. Ou seja, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 3. Voltando ao exemplo, quando eu vou representar geometricamente, eu vejo que o meu limite aqui, o meu extremo, é o menos 3. Ok. E ele vai para onde? Para mais infinito. O mais legal dessa história é o quê? É que ele é fechado em menos 3. Logo, se ele é fechado em menos 3, ele participa, esse menos 3 participa, e todos os números maiores que eles, inclusive ele, participam desse intervalo. Uma vez, durante uma aula, o aluno me perguntou: professor, e se o intervalo vem de menos infinito e vai para mais infinito, como é que eu vou fazer isso? Fácil. Se esse intervalo vem aberto em menos infinito e vai para mais infinito, também aberto porque é infinito, logo eu posso dizer para esse meu aluno que esse intervalo, se ele vem de menos infinito e vai para mais infinito, ele nada mais é que quem? A própria reta R, ou seja, ele é o próprio conjunto dos números reais, ok? Então, pessoal, a gente vai dar uma pausa agora aqui, porque o nosso próximo encontro vai ser ainda sobre intervalo, mas com operações dos intervalos numéricos. Tá bom? Vejo vocês lá. Abraço.